Bom dia, galerinha! Hoje a gente vai para a nossa última aula da semana. Hoje a gente vai estudar geografia. E em geografia vamos estudar zona rural e zona urbana, né? Ou seja, a cidade e o interior, não é? Vamos lá. Objetivo: comparar a organização entre os espaços rural e urbano, certo? A gente vai falar hoje sobre os espaços rurais, que é o campo, não é? Interior, e o urbano, que é a cidade, não é? A zona urbana, que é a cidade. Vamos lá começar? O que se formou primeiro? E aí? Vocês acham que se formou primeiro foi o campo ou foi a cidade? O que vocês acham? Será que foi o campo? Será que foi a cidade? Será que da cidade se formou o campo? Ou será que do campo se formou a cidade? Muito bem. Quem falou que quem se formou primeiro foi o campo? Acertou, né? Tudo começou lá no campo, não é? Na agricultura, certo? Tudo que vem, a gente já falou sobre isso, tudo que vem é do campo, não é? Que vai para a cidade, depois volta para o campo de novo. A gente falou isso lá na aula de geografia passada, não é? Sobre os alimentos, né? Então, o campo, né? Ele foi o primeiro a se formar e logo em seguida foram construindo cidades, né? Foram desmatando as florestas, né? Foram criando casas e asfaltos e praças e postos de gasolina e prédios, não é? Estradas, não é? Bares, lanchonetes, posto de gasolina, hospital, né? E até que se formou a cidade, certo? Aqui, vamos comparar? Agora a gente vai fazer uma comparação entre o campo e entre a cidade. E aí? O que essas duas imagens remetem a vocês? O que é que vocês imaginam, né? Em relação a comparar o campo e a cidade olhando para essas duas imagens? Essa é a cidade e esse é o campo. O que é que vocês estão vendo aqui na cidade? Poluição, muito bem. Poluição, fábricas, muito bem. Fumaça, muito bem, não é? Então, a gente, só por essa imagem aqui, a gente pode perceber que uma das diferenças, né, entre o campo e a cidade é que na cidade tem mais poluição devido às fábricas, não é? E no campo? A gente pode observar aqui que são plantas, né? Plantinhas, nada de fumaça. Não, então quer dizer que o campo ele é mais, né? Tem um clima melhor, não é? Não tem tanta poluição que nem na cidade, não é? Isso é uma das coisas, né? Que é diferente que existe no campo e na cidade, mas existem muitas outras coisas, né? Que são diferentes entre o campo e a cidade. Por exemplo, na cidade, né, tem mais poluição, mas ela também tem mais oportunidades para nós, não é? Lá, por exemplo, tem onde as pessoas trabalharem, né? Porque tem muito comércio, não é? E as pessoas trabalham. No campo também tem no que trabalhar, só que assim, não tem muita escolha. Na verdade, seria apenas na agricultura mesmo, não é? E na cidade não. Tem muita escolha, né? Isso é também uma das diferenças, né? Uma das comparações que a gente pode observar. No campo, né? Tudo vem do campo, né? Então a gente pode também ter o privilégio na nossa saúde, por exemplo, que a gente pode plantar o nosso próprio alimento, né? A gente pode fazer um canteirinho e plantar a nossa comida, né? A verdura, a fruta, não é? E é tudo mais orgânico, né? Sem presença de agrotóxicos, né? Que já na cidade que a gente vai comprar lá, né? Sabe que é tudo, né? Com agrotóxico, né? Tudo diferente. Então, a gente viu aqui algumas das diferenças entre o campo e a cidade, né? Outra coisa também são as casas, né? Elas são, no campo, são bem diferentes, porque as casas do campo, elas são mais afastadas uma das outras. Na cidade, é mais juntas, não é?
Também na cidade, né? Tem as ruas, né? Tem os bairros, né? Inclusive os bairros, né? Que são divididos em bairro residencial, bairro industrial, bairro comercial e o bairro rural, não é? E no campo não, no campo tem apenas, né? Que a gente chama de comunidades, são divididos entre comunidades, não é? E aí a gente não vê, não tem essa organização de bairro, né? De ruas, não é? Então, isso é mais uma das diferenças que a gente pode observar entre o campo e a cidade, não é? A gente já falou tanto sobre o campo e a cidade, não é? Que não, nem precisaria de eu fazer um vídeo tão extenso falando sobre o campo e a cidade, porque a gente já falou sobre isto, não é? E também vem falando no decorrer da semana. E aí, eu já vou logo para essa parte aqui, que eu quero saber o que foi que vocês aprenderam hoje, né? O que aprendemos, certo? Quero que vocês me digam o que foi que vocês aprenderam, né? O que é que existe no campo, o que é que existe na cidade, quais são as diferenças, quem quem se formou primeiro, foi o campo ou a cidade, né? Eu quero que vocês gravem um vídeo me contando, né, como é no campo e como que é na cidade, certo? E aí, além dessa atividade de verificação aí, né, complementar, eu também tenho, eu queria que vocês pegassem as atividades xerocadas de vocês lá, pegassem essa folhinha aqui, o bairro e a comunidade. Os bairros não são todos iguais, né? Porque há a diferença entre os bairros, não é? E aí vocês vão ler esses dois textos, em seguida vão responder essa questãozinha aqui, que é do verso da folha, certo? E aí depois vão fazer essa aqui que fala mais sobre a área rural. Também vocês vão ler um texto, ok? E aí depois vocês vão fazer esse cata-palavras, ok? Uma atividade bem divertida para sistematizar, não é? O conhecimento de vocês, certo? Testar o conhecimento de vocês. Pronto, a atividade será esta. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, não é? Que foi bem rápida, até porque vocês já conhecem o assunto, não precisa estender muito, não é? E aí eu peço muito obrigada, né, por vocês estarem comigo essa semana inteira, né? Ter dado tudo certo as nossas atividades virtuais, não é? E aí finalizamos mais uma semana de sucesso, não é? Muito obrigada por vocês estarem me assistindo até o final. Tenham um ótimo dia e um ótimo final de semana.